coletivo, primeiro assim, um pouquinho, né, do nome, né, o coletivo Coquir. O que significa fome na língua caigangue? Faz 24 anos que eu acompanho o povo caigangue aqui em Maringá, em função de um trabalho que minha mãe começou em 2000, de acolhida à população caigangue quando vem para a cidade vender a sua cestaria. E eles ficavam geralmente dormindo debaixo de ponte, em locais muito precários. Então ela e um grupo de amigas, a gente começou a se mobilizar para poder criar um espaço para eles poderem ficarem com mais dignidade, né? E assim começou a CIND, que é uma associação indigenista, que hoje tem espaço para que eles possam ficar na cidade enquanto vendem a sua cestaria. E é um espaço que acolhe 60 pessoas a cada mês. Essas pessoas ficam lá com seus familiares, eles chegam de uma terra indígena específica. A gente só atende essa terra indígena, que é a terra indígena Ivaí, próximo da cidade de Manoel Ribas, aqui no Paraná. E chega um ônibus com 60 pessoas, ficam 30 dias, oferecemos 4 refeições, um espaço para as crianças. Depois de 30 dias, chega um ônibus para levar de volta para a terra indígena e já traz mais 60 pessoas, né? Então é um trabalho intenso, assim, né, na associação. A gente também tem um museu, a gente tem um espaço, um refeitório, a gente tem uma loja. E nesse trabalho eu conheci o Tadeu, que é meu companheiro, o Tadeu Caigangue. E o Tadeu começou a entender que ele é caigangue pelo contato com a CIND, com a associação. Porque como muitos de nós brasileiros, a gente não conhece nossos parentes indígenas, né? E o Tadeu tem todos os traços indígenas, as pessoas perguntam, né, para ele sobre etnia, mas ele não teve contato, né, com o seu povo até conhecer o trabalho da minha mãe. E aí, quando a gente se conheceu, tal, ele começou a entender quem ele é, né? Então, esse processo de autorreconhecimento foi muito bonito, né? E o coletivo surgiu daí, né? Desse encontro entre eu, Tadeu e a população caigangue do Ivaí. E surgiu também num momento, assim, muito difícil, né? Porque essas pessoas que ficam aqui com a gente, geralmente as crianças, elas têm muitos problemas de desnutrição. Em 2016 a gente estava com um caso muito triste de uma criança que chegou a falecer por desnutrição. E a gente ficou muito mobilizado com tudo isso. E então a gente começou a observar que eles estavam criando fruteiras. E eles tecem, né, com fita plástica sobre grades de ventilador. Então eles encontram na rua essas grades de metal, de plástico também, e começaram a trançar com fita PET, com fitas que eles achavam, né, pela rua, e outras fitas também. E a gente começou a pensar, nossa, eles estão fazendo fruteira para vender, mas eles não têm fruta, eles não têm comida, né? E assim começou o coletivo Coquir, né? Por isso tem esse nome, né? Que significa fome. Mas essa fome também, ela não é uma fome só do alimento, né? Ela vai muito além. É uma fome também desse conhecimento ancestral, de entender quem nós somos. É uma fome de cultura, né? Uma fome de conhecer nossas raízes, de saber quem nós somos, né? E identidade. Acho que é mais ou menos isso, assim, falando brevemente, né, que é o Coquir. Esse coletivo, ele se amplia de acordo com as produções. Então, no momento que a gente estava começando o Coquir, a gente se juntou com alguns indígenas que estavam na associação, na CIND, e criamos uma exposição com
mais de 50 peças, né, que são as fruteiras, o carrinho de mercado, junto com essas pessoas, né? Mas também, por exemplo, em 2018, a gente participou de uma residência com o povo tupinambá. No ano passado, a gente participou de uma residência também com indígenas de vários países da América Latina. Então, o coletivo ele se abre, né, para as pessoas de acordo com as produções, com os interesses de parceria. O preconceito é muito grande. O preconceito é algo que, assim, a cada momento a gente se depara, né, com situações muito difíceis. Além do preconceito, tem questões muito básicas de sobrevivência, né, como nós falamos da fome, que a gente procura, de alguma maneira, contribuir, né, não só enquanto coletivo, mas também enquanto trabalho da própria associação, que nós também fazemos parte, né, da CIND. Então, uma das alternativas, né, para esse problema da fome, da falta de visibilidade, para falta de valorização da arte indígena é buscar empresas, lojas. E quando a gente fez a exposição no MASP no ano passado, Histórias Indígenas, a gente teve a oportunidade de conhecer o pessoal que cuida da loja do MASP. E a gente tinha levado várias peças, né, do pessoal aqui da CIND, que fica hospedado e acabam muitas vezes trocando peças deles por alimentos, né, quando eles vão embora, não conseguiram vender as peças. Quando a gente tem alimentos, a gente consegue trocar. E aí, com isso, a gente tem uma loja, né, e essa loja, então, a gente tenta colocar essas produções, né, com outras lojas parceiras, como, por exemplo, a loja do MASP, a Aldeia Multiétnica, que é um outro parceiro que tá agora começando, né, a trabalhar com a gente em Brasília. E, enfim, as formas de romper com o preconceito, com a falta de entendimento do que a produção indígena tem, né, de valor, promovendo exposições, mostras, feiras, e também, né, enquanto educadores. Eu e Tadeu somos também professores, né, aqui na Universidade Estadual de Maringá, e a gente tenta, então, né, fazer valer a Lei 10.645, que é a lei que traz a obrigatoriedade para que no ensino de artes a gente tenha os conhecimentos sobre arte e cultura indígena. Isso é bastante difícil, né, porque existe uma lei, né, para isso, mas a gente não tem material didático. A gente sabe que os livros de história da arte, eles trazem uma história bastante eurocêntrica. Enfim, não é muito fácil, mas a gente está caminhando bem, né? Eu acho que a gente está num momento de abertura, né, e de valorização dessa arte. Bastante difícil esse ponto, porque quando tem encomenda, hoje mesmo eu passei o dia inteiro negociando encomendas. Sim. E a dificuldade, por exemplo, a língua, né? Algumas questões como medidas em centímetro, metros. Então, uma encomenda de um cestinho com tantos centímetros de boca, tantos centímetros de fundo, você ter um padrão, né, é difícil. A gente produz um trabalho de retomada da cerâmica junto à população caigangue. Então, a cerâmica, dou aula de escultura também, né, na universidade, então a cerâmica é algo bem, bem próximo. E como eles pararam há muito tempo já de fazer o trabalho com cerâmica, a gente está tentando essa retomada, e os colares, eles são um jeito, né, de trazer a cerâmica e de forma que eles possam ter uma outra fonte de renda. E as pecinhas que vocês viram são peças que trazem imagens da pré-história dos grafismos rupestres aqui do Paraná, que são atribuídos às populações indígenas, né, que estavam aqui, que com certeza são parentes das populações atuais.
além da cerâmica, a gente também trabalha com a retomada do tingimento natural das fibras, porque o povo caigangue trabalha bastante, né, com a taquara, que é uma espécie de bambu, mas eles passaram a usar a anilina. E a anilina, no projeto, a gente vem pesquisando, né, a toxicidade da anilina, né? E também percebemos que muito antigamente, em algumas comunidades ainda, hoje, o povo caigangue usa uma planta chamada crajiru, cipó-tinta, cipó-cruz, que é bastante usada no tingimento. Ela dá uma cor vermelha, meio laranja, assim, muito bonita. Mas a gente está encontrando uma certa resistência porque eles acostumaram a usar a anilina, né? E fora a cerâmica e as fibras, a gente trabalha com vários tipos de materiais, né? Com, inclusive, arte eletrônica, arte digital. Também trabalhamos com uma instalação com vestidos. Vocês que são da moda talvez tenham interesse, eu acho que não tem imagens disso nos nossos Instagrams, nem meu, nem do Tadeu, nem do Coquir, né? Porque a gente também, fora o Coquir, a gente tem trabalhos independentes, né? Eu tenho algumas coisas, o Tadeu faz as suas coisas também, e a gente trabalha também juntos. E em 2003, agora eu esqueci o ano, mas a gente começou um trabalho de uma instalação com os vestidos que as mulheres indígenas costumam usar, que elas mesmas costuram. A partir do contato com o não indígena, em 1930, as mulheres caigangue começaram, eu acho que estimuladas por mulheres não indígenas, a costurar vestidos. E eles têm sempre o mesmo padrão. A saia é plissada, eles têm uma cor só, um tecido bem assim, encorpado, não sei que tecido é exatamente, mas ele é bem resistente. E as cores muito vibrantes, né? Então, vestido vermelho com um detalhezinho como se fosse um cinto amarelo. Um vestido roxo com um cintinho verde. Então, as cores são algo que estimulam bastante, né? Elas gostam muito do colorido. E aí a minha mãe começou a observar que sempre os mesmos vestidos, sempre o mesmo modelo. E quando eles estavam meio velhinhos, ela propôs uma troca dos vestidos velhinhos por um corte de vestido novo. E assim a gente tem uma coleção de vestidos. E no começo de 2000, eu usei essa coleção numa instalação chamada Descobertas, que traz um pouco essa ironia, né? De quem está descoberto, de desnudo, né? De estar sem a sua coberta, né? E da descoberta, entre aspas, do Brasil também, né? Olha, é um tema bastante recorrente na história da arte, né? O autorretrato, né? Eu, particularmente, assim, não tenho muita... Eu acho que o Tadeu seria a melhor pessoa para falar sobre esse tema para vocês, porque o Tadeu, ele tá nesse processo de autorreconhecimento enquanto indígena, né? Sim. Então, assim, eu posso falar um pouco da história dele, né? Tem uma foto também que eu quero mandar para vocês, que eu acho que expressa um pouco o que eu quero dizer para vocês. A gente descobriu, há um tempo atrás, que Maringá, que é a cidade onde a gente mora, não tem nenhuma rua chamada caigangue. E essa é a população, né, que sempre está na rua. Aqui tem rua Guarani, tem rua Tupinambá, mas não tem nenhuma rua caigangue. E aí a gente pensou, puxa vida, né? Por que não tem essa representatividade, né, do povo caigangue aqui na cidade, sendo que é uma cidade que sempre foi, né, sempre teve a presença deles, né? E aí a gente fez uma solicitação para a prefeitura para que a cidade tivesse uma rua com esse nome. E eles atenderam, e hoje Maringá tem uma rua caigangue. E aí tem uma foto muito linda do Tadeu abraçado com essa placa da rua caigangue. E eu acho que fala exatamente isso, né? Da importância da gente
se auto-reconhecer, né? E isso não só o Tadeu que tem traços indígenas, mas eu sempre falo assim, quando eu dou aula, que a gente lembra dos nossos avós falando que nós temos uma bisavó pegando laço, uma bisavó pegando dente de cachorro, né? Que foram violências extremas que os nossos parentes indígenas sofreram, né? No início da colonização. Mas ninguém sabe quem são essas bisavós, porque houve um apagamento. Então, essa autorrepresentação, eu acho que ela é muito importante, mas não só do indígena. Eu acho que do brasileiro, né? E das brasileiras. A gente precisa se reconhecer enquanto indígena. E a gente esbarra aí com o problema da apropriação cultural, que acaba sendo um fantasma, né? Eu não posso falar que eu sou indígena porque eu não nasci na aldeia. Essa questão da autorrepresentação, ela tem que transcender essa questão da apropriação, porque quando a gente se reconhece enquanto indígena, mesmo quando a gente não tenha os traços indígenas, a gente está reconhecendo nossa identidade que foi apagada, né, por homens portugueses que vieram aqui e violentaram mulheres indígenas, e além de violentar essas mulheres, as gerações futuras não permitiram que a gente saiba se nós somos Guarani, se nós somos Caigangue, se nós somos Xoclém, né? Quem são nossos parentes indígenas? Então eu acho que essa autorrepresentação indígena, ela deve ultrapassar a questão da aparência, a questão de que se eu nasci na aldeia ou não nasci, isso não importa. O que importa é a minha vontade de me construir enquanto indígena e reconstruir esse legado, né, que foi apagado da nossa identidade. A gente sempre questiona a palavra artesanato porque ela vem carregada de preconceito. Ela já vem com um julgamento de algo inferior em relação à arte. A arte sempre tem um A maiúsculo e um pezinho na Europa. O artesanato sempre é algo varrido para debaixo do tapete e vem da cultura popular ou indígena. Então, a gente questiona bastante essa palavra artesanato. E o Tadeu também tem uma história bem bonita. Durante o mestrado, ele estava conversando com os indígenas que ficam hospedados na associação, né, na SING, sobre como eles se entendem, né? Porque difícil também para eles falar o que é arte, né? Todo mundo fala para eles que eles fazem artesanato, eles reproduzem esse discurso, né? Mas o Tadeu, conversando com eles, falou: você acha que você é um artesão ou você é um artista? E aí teve um momento lá que alguém falou: eu sou artesanista. E aí ele, né, falou: olha só, né? Inventou uma palavra e conseguiu traduzir um pouco aí essa questão bem polêmica, né? A gente tem muita esperança que as novas gerações tenham um futuro, mas esse futuro só vai acontecer, como diz o Ailton Krenak, se a gente entender que o futuro é ancestral, porque sem a perspectiva indígena a gente não tem perspectiva de vida, porque a chamada sociedade civilizada está destruindo o planeta. Se o homem branco não se reconciliar com a mãe terra e com seu irmão vermelho, então a gente tem uma esperança aí de que a gente consiga ouvir os nossos irmãos indígenas, e a mensagem que eles têm é que nós somos natureza, né? A gente não é separado da natureza. Enquanto a gente estiver perpetuando essa visão que a natureza é algo separado de nós, não existe futuro, né? Não existe perspectiva de futuro. Então, eu acho que eu falei um pouquinho, né, Andressa, quando eu contei a história de como que surgiu o Coquir, que foi a partir dessa situação de uma criança que estava, né, que veio a falecer, né, por causa da desnutrição. E assim a gente começou a criar as fronteiras com uma mordida.
e o carrinho de mercado. Então a gente pegou uma fruteira, uma grade de ventilador, como as que eles fazem as fruteiras, e recortamos essa grade como se ela tivesse recebido uma dentada e trançamos, né, um trançado caigangue sobre essa fruteira. Então ficou uma fruteira com uma mordida. Por quê? Porque essa dentada ela é simbólica, né? Ela fala de uma fome, ela fala de um vazio, assim como o carrinho, né? O carrinho de mercado tá vazio. Eles não têm condições de sobreviver nas terras indígenas, porque as terras indígenas estão super poluídas, a água... hoje mesmo eu estava ligando pro enfermeiro, tentando saber do enfermeiro da terra indígena, do povo caigangue que vem para Maringá, por que a maior parte das pessoas tem umas manchas brancas na pele. Semana passada eu estava com uma menina de 15 anos, né? Uma menina caigangue que mostrou o rosto e falou: olha minha pele, por que minha cara tá assim, cheia de mancha branca? E a gente vê isso constantemente. Eu fiquei muito incomodada, sensibilizada, né? E aí a gente tem uma assistente social encaminhou para dermatologista, passaram uma pomada, mas não é isso, né? Da onde vem, né? Essa é uma micose? E aí o enfermeiro lá da terra indígena disse que é possível que seja do rio, porque eles tomam banho no rio. Então eu já estou agora empenhada de pedir uma análise dessa água do rio para saber, né, por que eles não podem mais tomar banho no rio, né? E a sujeira que a gente está jogando no rio, que eles tomavam banho, tá ficando impressa na cara deles, né? Imagina para uma menina de 15 anos que tá com a carinha toda manchada, né? Sim. É horrível. Então, assim, são muitos desafios, assim, que a gente tem que enfrentar e não é muito fácil, não. Tem vários, né? Eu acho que o início do Coquir foi muito, muito forte, né? A gente criou uma instalação no Museu de Arte, no Museu Paranaense, e no dia seguinte, não, foi o contrário, a gente abriu uma exposição numa galeria chamada Farol, em Curitiba, e no outro dia a gente abriu um complemento dessa exposição no Museu Paranaense. Por quê? Em arte a gente chama isso de lugar específico, né? Ou site específico. Por que isso? Porque foi uma exposição criada especificamente para esses dois espaços. Um espaço de arte contemporânea, que é a Farol, e um espaço de, até então, assim, né, era conhecido bastante, assim, o Museu Paranaense como um espaço etnográfico. Então, quando a gente fala de arte indígena, naquele momento, né, ainda não era como hoje, então falar de arte indígena era falar de etnografia apenas, né? Não se entendia arte indígena como algo contemporâneo. E a gente fez essa provocação de abrir 2 exposições em lugares diferentes, com obras muito semelhantes, que eram as Fruteiras Mordidas e o Carrinho, justamente para criar essa reflexão. Será que o lugar da arte indígena é só num espaço etnográfico, como o Museu Paranaense, ou também pode ser numa galeria de arte contemporânea? Então esse foi um marco, assim, para o Coquir, né, que foi o início do Coquir. E foi apoteótico, assim, porque os indígenas estavam, e eles trouxeram sua cestaria, e misturou a exposição com as cestarias que eles estavam vendendo. As pessoas não sabiam o que era a exposição, o que era o que eles estavam trazendo para vender, que eles carregam consigo. A gente serviu comida dentro das fruteiras, enchemos de frutas nas fruteiras, as pessoas comiam. A gente fez uma obra comestível também, que eram impressas em papel arroz, né, com o desenho das fruteiras e coladas em bolachinhas com doce de leite. Então as pessoas comiam a obra, né, também literalmente. Então foi um momento bem forte, né? E agora eu acho que a gente está num momento também
bastante importante, né, do COCIR, que é esse reconhecimento, né, com exposição no MASP, foi para os Estados Unidos, foi para a Noruega, né? As pessoas hoje enxergam a arte indígena como algo que também está na contemporaneidade, não algo que é preso ao passado, primitivo, exótico, né? Acho que tem vários momentos, assim. Sim. A criação é uma coisa muito, às vezes, que a gente não tem, assim, uma meta, né? Eu acho que a criação, ela move a gente. Não é a gente que move a criação ela surge, né? Então, não sei se eu posso dizer, assim, de metas no sentido da criação, né? Porque as criações vão surgindo conforme a poética que está na agulha, né? Naquele momento, né? E a gente agora, o que a gente está bastante envolvido, não sei se pode chamar de meta, assim, mas o que a gente está criando agora, a gente está muito, assim, impactado, né, com a Terra, né? Porque a Terra está num momento muito difícil e, assim, muito tenso mesmo, né? Então a gente vem criando gravuras com terra. A gente está fazendo matrizes com as estampas dos grafismos da cestaria, e a gente, com as terras indígenas misturadas com a terra daqui da cidade que a gente mora, a gente mistura essas terras e a gente usa elas como tinta em cima dessas cestarias que a gente faz como matrizes, e a gente está imprimindo isso. E é uma série que está começando agora, né, que chama Coveiô. Coveiô é uma planta sagrada para o povo caigangue, que eles usam para fazer banho de limpeza, né? E também essa ideia do banho de limpeza com uma planta e o uso da terra, eu acho que faz essa alquimia aí para entender um pouco o que a gente está pensando nesse momento, né? E eu acho que não sei se meta, assim, mas o que a gente está preocupado é de que maneira a arte pode impulsionar, né, ações para que a gente tenha um pouco mais de conhecimento, né, das tradições indígenas, no sentido de promover o respeito pela terra mesmo, pelas populações indígenas e pela própria terra, porque os dois se misturam, né? Silduí Lima é um estilista do povo Piratapuia que ganhou amplo destaque em sua participação na 7ª edição do Brasil Econ Fashion Week, trazendo combinações de elementos indígenas tradicionais com elementos futuristas. O artista procura em seus trabalhos aprofundar sua vivência e seu olhar para o ambiente e para o cotidiano de seu povo, sua ancestralidade e sua espiritualidade. Patrícia Nayara Camaiurá, uma estilista e artista indígena do povo Camaiurá, traz em suas criações a força e a ancestralidade de seu povo, localizado no coração do Xingu. Seu trabalho combina técnicas tradicionais indígenas com a moda contemporânea, utilizando materiais sustentáveis tais como sementes, penas e fibras naturais. Cada peça reflete uma profunda conexão com a natureza e os saberes ancestrais, transformando moda em resistência cultural. Patrícia tem se destacado em grandes eventos, como a São Paulo Fashion Week, onde suas coleções mostram ao mundo a riqueza da estética indígena. Suas peças não são apenas moda, são uma manifestação de identidade, luta e preservação cultural. Além de estilista, Patrícia é uma ativista, usando sua arte para fortalecer a luta pela demarcação de terras e pela visibilidade dos povos indígenas do Brasil. Sua moda carrega a mensagem de que tradição e inovação podem caminhar juntas, preservando o passado e moldando o futuro. Patrícia Nayara Camaiurá não só cria moda, ela tece histórias, conectando ancestralidade, arte e ativismo em cada detalhe.
Dayana Molina é uma estilista indígena. Nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro. Sua família materna é de origem da aldeia indígena Funiô do Sertão de Pernambuco. Apesar de atuar no meio há 12 anos, trabalhar com moda não era o objetivo de Dayana. Mais jovem, já tinha uma relação com o trabalho manual, herdado de sua bisavó. Molina gostava de modificar suas roupas, pintar e desenhar em seus tênis da escola. Sua criatividade sempre foi muito forte. Porém, seu olhar crítico para a moda, sobre a maneira como se consome e se comporta, a fez não seguir este caminho. Com 17 anos, prestou vestibular para Ciências Sociais, mas acabou parando em um ateliê de figurino no primeiro período do curso, onde foi fazer um trabalho de freelancer. Foi aí que se apaixonou por este mundo. Começou a enxergar a criatividade que cada figurino representava e a ter o desejo de saber a história de cada roupa. De lá, foi estudar em uma escola de fotografia e direção de arte na Argentina, onde ganhou uma bolsa. A ideia era passar um mês, mas Dayana acabou ficando 9 meses. Durante esse tempo, ela teve a oportunidade de fazer um portfólio de moda, conheceu fotógrafos, maquiadores e trabalhou como booker em uma agência de modelos. Para Molina, a criação na moda vem de uma casa de memória, pois ela vem de uma tradição de mulheres nordestinas pernambucanas e que tem como alicerce a questão da costura. Para Day, a costura é uma coisa que envolve uma cura afetiva, uma conexão com quem a gente é e um orgulho também. Desde que começou a criar suas próprias roupas, seu foco sempre esteve mais na descolonização da moda brasileira e menos no mercado internacional. E ela sempre diz: busco mais de Pernambuco do que de Paris. Tudo que ela faz tem profundo comprometimento com o meio ambiente e com o empoderamento feminino. Foi com esse pensamento que a guiou a abrir a sua própria marca. Ela tinha em mente que precisava criar uma marca que não existisse no Brasil e que possuísse uma referência estética e originária. Há 4 anos, Dayana fundou sua marca própria, a Nalimo, onde atua como estilista e diretora criativa. Logo que lançou a marca, deu início em um movimento muito forte que consiste em uma profunda vanguarda indígena na indústria da moda. Ela busca, através de suas roupas, resgatar os lugares nostálgicos de sua infância, os tecidos afetivos, as técnicas de costura que aprendeu e as histórias reais que a inspiram. Nalimo é uma marca ativista e tem o minimalismo em seu DNA. Atualmente, a marca trabalha com 15 etnias indígenas. É comprometida com o meio ambiente e é liderada 100% por mulheres, que trabalham para defender a saúde do planeta. Colabora com o desenvolvimento econômico de comunidades indígenas e sempre prezando pela perspectiva do empoderamento econômico e a emancipação feminina, capacitando a diversidade e priorizando a igualdade racial e de gênero. Nalimo nasceu com propósitos enraizados em sua concepção. Dayana Molina foi a primeira mulher no Brasil a falar sobre autorrepresentação indígena na moda, criando o movimento Decolonize a Moda, inspirando mudanças estruturais no cenário do mercado global da moda. Além de sua marca, ela utiliza de sua voz e das redes sociais para levantar um debate importante na indústria, a representatividade indígena, e enfatiza que o seu ativismo hoje é essencial para que se enxergue os povos originários com respeito e que se abra espaços para que possa abraçar e expandir a criatividade indígena.